Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano e começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 12 de março de 2020, 16 horas e 41 minutos. Eu peço o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo se possível. E vamos direto ao ponto nesse dia bastante conturbado que nós temos desde a abertura. Está tudo muito confuso, falta de liquidez. O índice ficou horas sem negociar, só negociou quando o Fed divulgou uma injeção de liquidez no mercado. Eu vou falar sobre isso e vamos ver aí o que os gráficos, se é que eles nos dizem alguma coisa nesse momento. Algo inédito, né? Sem comparações com crise de 2008, por exemplo. Eu estava lá, não tem nem comparação. Talvez não tenha comparação nem com 1929, o bear market mais rápido da história. Pessoal, nós temos um problema com liquidez, né? E o pessoal que tem termo, fundos que operam de forma mais agressiva, grandes posições, a porta de saída ela é estreita, todo mundo quer ter liquidez e aí vira essa maluquice de você ver ações caindo 20%, 30% em um pregão. E leilão o tempo inteiro, por exemplo, o Ibov trabalhou arrastado boa parte do dia no mesmo patamar. E tentar fazer alguma previsão nesse momento tal chega a ser ingênuo, porque, poxa, você pega essa barra semanal, ela varreu os negócios de abril, ela varreu os negócios desde maio do ano passado até junho do ano anterior, quer dizer, uma semana no Ibov, ela varreu um ano de negócios, né? Para a gente ver o nível que está a volatilidade. Então é algo surreal. A imprensa retroalimenta esse sentimento. Agora tem o presidente Jair Bolsonaro que fez o teste para coronavírus. Talvez esteja realmente contaminado, porque o seu secretário está. Para quem não viu aqui o desenrolar dos fatos, eu vou fazer um resumo do que aconteceu desde cedo até uma atualização. E realmente um momento bem... Por que eu sempre falo? Aqui se é que isso ajuda em algo também, né? Pessoal, não tentem melhorar preço médio tal nesse momento fazer o day trade. Por quê? Porque trava toda hora. Ações, índice, e às vezes você fica sem ter como sair da posição. Aí você está alavancado no day trade, vira swing trade, por exemplo, né? Com uma quantidade de dólar, de índice, de BOVA11, do que for, que você não tem porte para carregar. Então, né, a recuperação para quem teve perdas, praticamente todo mundo, ela virá com o tempo. Para quem teve sobra de capital, mesmo que não seja muito grande, para quem não teve, pode voltar no momento futuro. Então, vários leilões do Banco Central. Vamos fazer um giro aqui para a gente ver o que rolou aqui de mais importante. Então vamos lá, eu vou passando aqui. Bom, o governo tá com essa luta por recursos, né, para combate o coronavírus. Né, a doença está contida na China absolutamente. O secretário especial de comunicação da Presidência da República está contaminado, né? Se ele contaminou o Bolsonaro, pode ter contaminado o Trump e a comitiva que ali viajou. Na Bahia começou numa festa de casamento, uma situação semelhante.
Então o que que diz aqui, para quem não está atualizado? O Eduardo Bolsonaro pode estar contaminado. E parece que o problema de maneira mais intensa agora realmente é na Itália. Aí o próprio Trump falou, acho que o Bolsonaro está sendo testado para coronavírus. Sim, o resultado sai amanhã. O Trump dizendo que o veto a todos os voos da Europa pode ser revisto. Falou-se até em uma judicialização em relação ao que o Congresso votou ontem, que coloca mais de 20% da economia da reforma de economia com a reforma da Previdência em xeque. Ó, então onde que eu queria chegar aqui? Ó? O Bolsonaro fez o teste, sai na sexta-feira. Outros integrantes da comitiva que viajaram para os Estados Unidos também estão sendo chamados para fazer o exame. Participaram da comitiva os ministros Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, e Bento Albuquerque, Minas e Energia. Também viajaram os senadores Nelsinho Trade, Jorginho Melo, os deputados Eduardo Bolsonaro e Daniel Freitas. O assessor especial Felipe Martins, o presidente da Embratur, Gilson Machado, secretário especial da Pesca, Jorge Seif, entre outros. Então, um teve contato com o outro, podem estar contaminados. Então, foi o que causou, eu acho que, parte do pânico adicional aqui no Brasil. Agora, quando o mercado começou a reagir, principalmente o dólar que caiu, foi por isso. Ó. Então vamos lá. Então o Fed, hoje, ofereceu 500 bilhões de dólares em operações de repo de 3 meses. Ou repo. Amanhã, ofertarão novamente 500 bilhões de dólares em operações de repo de 3 meses e 500 bilhões em repo de 1 mês. Isso entre hoje e amanhã. As operações de 3 meses e 1 mês... então fala aqui, ó, operações de repo de 3 meses e 1 mês por 500 bilhões de dólares seriam feitas semanalmente. Aí destravou o mercado de DI, por exemplo, o índice futuro destravou também, porque simplesmente não tinha liquidez. Ó. Ofereceremos ao menos 45 bi em operações em repo de 2 semanas, 2 vezes por semana, e diz ali que as mudanças lidas com problemas muito pouco usuais no mercado de financiamento, diz que está associado ao coronavírus, que novidade, né? E agora a China que criou o coronavírus jogando a culpa dos Estados Unidos, né? Então fala aqui da injeção de liquidez do Federal Reserve. A crise de 2008 o mercado inflexionou quando isso ocorreu, e já houve injeção de liquidez pelo Banco Central Europeu também. E a coisa foi caminhando ao longo do dia. Na verdade, não sanou a queda, mas pelo menos aumentou a liquidez. Então, a gente falar do Ibovespa, do BOVA11, BOVA11 ele tem um sinal de equilíbrio, né? Então, quando você vai falar dos ativos num momento como esse, é até meio ingênuo falar, olha, tá longe da média. Tá fora da banda de Bollinger inferior. O que a gente vê aqui, que talvez a gente usou essa técnica na inflexão de 2016, uma técnica parecida que funcionou bem para o mercado futuro. Aqui, ó, tem outros gaps, eu sei, ó, tem gap aqui.
tem gap aqui. Só que eles são irrelevantes, tamanha a monstruosidade dos gaps atuais. Mas se é que ajuda em alguma coisa, né, em momentos de maior volatilidade, as técnicas, o fluxo, o fundamento se distorcem. Mas 2016, também quando praticamente ninguém acreditava no movimento de inflexão, a gente conseguiu identificar um gap de fuga, né, fez um movimento lateral que era um ombro, cabeça-ombro invertido. Só que aí o mercado fez uma grande sacanagem aqui, né, e já abriu com um grande gap. Então esse gap seria de fuga. Olhando pelo BOVA11, tá? Medida e um gap de exaustão. Em teoria. Então seria gaps de fuga, medida e exaustão. O mini índice mal negociou hoje, trabalhou dentro de um limite aí de baixa. Um negócio estranho, era uma regra ontem, era uma regra hoje, não dá para analisar fazendo um estudo do gráfico. Quanto ao dólar, eu até tinha comentado com o pessoal, ele tinha feito um bebê abandonado de topo, né, entre os dias 6, 9 e 10. Aí ele fez o bebê abandonado de topo e anulou o padrão. Eu tô na bolsa 18 anos, eu nunca vi um oco ser anulado, longe de média. Né? E agora, o que é esse padrão? É o padrão penetrante. Abre aqui em cima, vai caindo, penetra pelo menos a metade do que no anterior. É um sinal de topo e um sinal de topo forte. E o Banco Central tem sido bastante agressivo, né? Então tem candles com mínimas e máximas mais baixas. Perder a média de 21, de fato, aqui realmente poderá descer com mais violência. Então a dificuldade nesse momento é uma dificuldade de liquidez, plataformas, sistemas de gráfico. Então o investidor ele fica numa situação bastante complicada, né? Muitas vezes sem conseguir, por alguma razão dessas citadas, colocar as suas ordens. Falar de DI, né? DI simplesmente teve essa alta. Isso daqui é uma barra que corresponde a alguns meses de negócio em condições normais. E essa hoje, na verdade, ficou travada a maior parte do dia porque não tem liquidez. Aí as pessoas saem vendendo tudo para cobrir margem, enfim, sei lá o que, no desespero mesmo. E FNC, os bancos destravaram de fato mesmo quando o Fed injetou e anunciou que vai injetar mais liquidez no mercado. Não dá nem para hoje fazer um estudo. Todo mundo sabe que está longe da média, fora da banda de Bollinger. Mas isso é chovendo molhado, né? Então você pega... Fazer até aqui no... Você pega, por exemplo, um ativo como Itube, que é um ativo líquido de um grande banco. Só que qual que é o problema? O problema é a liquidez. Você pega, por exemplo, um gráfico mensal de uma ação como Itube, esse mês caiu 27%. Você pega, por exemplo, um gráfico semanal, né? Talvez seja a maior barra semanal em corpo, né? Ou uma das que a gente já viu no ativo. É uma região de suporte, mas quando você não tem liquidez, é difícil até afirmar alguma coisa ou fazer um prognóstico, né? No caso de Bradesco também, numa região de suporte. De repente aquele gráfico do BOVA11 faça sentido para uma inflexão. Bradesco muito longe da média, a média quase nos 30, o ativo a 21.
Aí tem BBS3. BBS3 reagiu bem desde a mínima, é um sinal de fundo, né? Pelo menos existe o sinal no caso de BBS3. Não. Via Varejo. Normalidade, as técnicas, mas é um rompimento falso de uma LTA e um martelo. Não. Isso que a gente vê no gráfico. Aí falemos da bolsa. Caiu 1,52, quer dizer, foi a bolsa que menos sofreu. Você pega o índice CAC, por exemplo, 12,28 na França. É um cenário inédito, nunca ocorreu em ato terrorista, Torres Gêmeas, 2008, nem em 29. Hoje acho que a informação é globalizada. Então você pega, por exemplo, a Bolsa da França, ela caiu na semana retrasada 11,94, 3,22 e agora 21,30. Né, proibição de voos entre Estados Unidos e Europa talvez seja revista parcialmente. Você pega o índice DAX e uma coisa, pessoal, que me chama bastante atenção, eu tô nesse negócio há muito tempo, a gente erra, a gente acerta, procura fazer sempre um trabalho sério. Aí a gente procura, né, ouvir quem a gente acredita aí no mercado. Ninguém forma opinião porque acorda de manhã e acha que é compra ou venda. Você lê relatórios pagos, gratuitos, você troca ideias com pessoas, você coloca a tua experiência em jogo, todo mundo acompanha alguns canais. E o pessoal brincando nos canais, quer dizer, é um nível de maturidade dos investidores muito grande, né? O pessoal fazendo a brincadeira com a doença, a brincadeira com quem perdeu dinheiro, muitas vezes dizendo que ganhou, mas não ganhou nada, às vezes nem opera, condenando profissionais que até outro dia eram tidos em alta conta, né? O caráter da pessoa, a parte ética, ela não muda, né? Não existe um lado certo ou errado no mercado. O lado certo é o lado que ganha dinheiro, o lado errado é o lado que perde dinheiro, né? Então o mercado brasileiro ele vai ter que se reinventar de renda variável. É realmente um momento de transição. Tanto o dinheiro trocará de mãos, quanto os personagens também. Então, índice DAX na semana 20,63. Você pega a Bolsa de Londres, 11,12. Depois 1,79 e agora 18,96. Isso não existe, né? Digamos que em 3 semanas varreu do próprio mês de março até maio de 2012. Ou seja, em 3 semanas varreu praticamente 8 anos de valorização. Ela está no nível de 2012. Então quer dizer, é algo muito sério. Aí, opinião minha, quem tem dólar, eu acho que o dólar tem um sinal de topo forte. Isso é a minha opinião, não significa que esteja certo ou que esteja errado. Esteja você comprado ou vendido. O índice ainda não tem um sinal mais claro, mas o BOVA11 tem alguma coisa aqui que traz algo novo e tem essa injeção de liquidez dos bancos centrais. Então teria um sinal no gráfico e teria algo novo aí no sentido macroeconômico, né?
Agora, para quem tem carteira de ações, eu acho assim, as ações são suas. Você tem um comércio, você tem uma indústria, ela passa por dificuldade, você se desfaz. Né? Para você se desfazer, você vai ter que vender muito barato. Então, por exemplo, quem tem ações, na minha opinião, para quem tem ações e já chegou até aqui, eu, particularmente, eu acho, né, uma opinião minha, né? Se daqui pra frente subir, pô, o Wagner acertou, tal, ele comentou. Se continuar caindo, pô, ele errou, era óbvio a queda. Como óbvio, tá longe da média, né? Mas eu acho que assim, ações eu manteria, como venho mantendo. Dólar, eu acho que tem sinal de topo. Agora o índice ainda não tem um sinal mais forte. Somente o BOVA11 que esboça alguma coisa. Ok? Então é isso que eu penso. Então eu falei dos bancos, faltou falar de Petro e Vale, que estão em leilão nesse momento. A gente tem aqui Petro 4, 19,62 de queda. Eu acho que Vale a mesma leitura que a gente teve. Pagar a CLTA. Acho que no caso da Petro, vale a mesma leitura que nós tivemos para o BOVA11. Em condições normais, eu afirmaria que é um padrão de gap de fuga, medida e exaustão. Mas nas condições atuais, é muito complicado, né? Você não tem liquidez. Por exemplo, o índice futuro ficou horas sem negociar. Os juros também. Então, teoricamente, você tem um gap de fuga, um de exaustão, só que o volume não é alto, mas também ficou travando o tempo inteiro. Tem pequenos gaps aqui, mas o de medida talvez fosse esse do meio. Ele não é exatamente simétrico, mas pelas condições, né? Então fuga, medida e exaustão talvez, e aí tem a Vale. Será que tem esse raciocínio para Vale? Não, já é um gráfico um pouco diferente. Mas fica aqui o martelo, né? Longe de média, fora da banda. Não. Aí vamos ver o petróleo. Petróleo queda de 6,43 no dia, na semana já acumula 25,37. Eu acho que nunca mais a gente vai ter uma situação parecida, ou pelo menos durante um século. Aconteceu em 29, só que não nessa mesma gravidade. Então demorou 100 anos para acontecer algo parecido. 2008 foi um movimento mais lento. 2008 você conseguia montar posições de venda com tranquilidade, tinha circuit breaker, mas mesmo o volume sendo bem menor, não aconteceu o que aconteceu dessa vez. Então é a queda do século. É a queda do século. De repente, quem ouvir esse vídeo daqui 20 anos, eu não sei se vai conseguir ouvir, daqui 30 anos ou daqui 70 anos, isso não, dificilmente, acho que nem um cenário de uma guerra generalizada causaria, porque geralmente na guerra cai no início e depois sobe, as empresas trabalham na reconstrução, fornecimento disso e daquilo, e ela é local, né? Então, a gente tem aqui o petróleo, esse sinal ainda é válido, mas é aquela história, só formando um pivô acima de 36,28 para passar algum sinal mais confiável. Aí tem o Brent. O pivô seria confirmado a 39,60. Eu já vinha estranhando muita coisa antes da queda. Nos home brokers, nas plataformas, o comportamento estranho dos ativos, mas aí é a mesma coisa de gente que fala, eu avisei e tal, porque aquele vídeo que eu gravei, qual? Aí põe o vídeo, né? Eu, pessoal, modéstia à parte, mas em muitos momentos aqui no Brasil, inclusive momentos de correções, não um crash como agora, Deus me iluminou, Deus me capacitou quando eu estava na Expo Money, quando eu estava no Infomoney, nesse trabalho independente também, para alertar
sobre formações de fundo, como o de 2016, a operação da Gerdau, da Via Varejo, da JHSF, que tirou pessoas de tempos sombrios de prejuízo e colocou essas pessoas no lucro. A gente fez os desafios, te vejo nos 80 mil pontos, 1 e 2, te vejo nos 96 mil pontos, te vejo nos 105 mil pontos, os desafios nos ativos, e nós acertamos tudo. Por quê? Porque nós somos trabalhadores, estudiosos, nós temos técnica, nós temos um trabalho de doação, mas quando você envolve uma ação manipulada, coordenada, um trabalho de bandidos, como foi o caso, né, nós somos pequenos, né, diante de um movimento articulado como esse, né? Agora, a China querendo botar na conta dos Estados Unidos a criação da doença, tudo indica que foi lá, tudo indica que chegou na Itália de maneira proposital. Então, o que a gente pode fazer é continuar trabalhando no futuro, quando a coisa acalmar. Eu acho que dá para passo a passo ir recuperando, mesmo que a pessoa volte com dinheiro novo no futuro. Enfim, é uma situação inédita, né? E que temos aí que unir forças e procurar um ajudar o outro. Então, dessa vez, eu não fui capacitado para identificar. Foi o único movimento esdrúxulo no mercado que eu não consegui antecipar, né? E eu gostaria que Deus tivesse me capacitado para alertar os investidores, como eu fiz em ocasiões anteriores, só que dessa vez foi um movimento rasteiro mesmo, né? Então, o que a gente pode dizer é: não faça as alavancagens no day trade, ficar mexendo na posição, isso pode piorar. De repente, algo que já é complicado pode se tornar ainda mais. Então, para a gente finalizar, falemos das bolsas americanas. A gente tem aqui o S&P. Olha, por exemplo, pessoal, um candle, contando quadrantes aqui, né? Você pega meio, 1, 2, 3, 4 quadrantes e meio, 5. Esses 5 quadrantes, o mercado demorava... Vamos pegar um movimento em linha reta. 1, 2, 3, 4. Demorava... O que ele fez hoje era um movimento, por exemplo, nas bolsas americanas, de pegar o dia 3 de outubro, 1, 2, 3, 4, 5, até 19 de novembro. Então ele demorou para fazer o mesmo movimento de um dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35 pregões. Então ele movimentou em um pregão que ele demorava, pela volatilidade anterior, 35 pregões. Sendo que um mês tem em torno de 20. Então é algo muito, muito, muito grave. Não é que de repente está perto de acabar. Ou não. Então essa é a movimentação do Dow Jones, do S&P. Não dá para falar muita coisa. Do Dow Jones também. O que a gente sabe é que está sobrevendido, está longe da média, está descolado do fundamento, as empresas estão descoladas do seu valor patrimonial, está aqui na mínima de 2018. Aqui iniciou-se um movimento muito forte, mas está abaixo, inclusive. Nós temos o índice Nasdaq também despencando, abaixo desse fundo. Acima do mesmo poderia mostrar alguma força, mas o cenário vai ter que se acalmar, porque no momento da turbulência a técnica tem um efeito limitado, né, até que as coisas se enquadrem novamente. E nós temos o EWZ, né, um candle de equilíbrio, mas que equilíbrio, né? Equilíbrio no dia, queda 16%. Então um cenário realmente caótico, VIX disparando. Hoje foi um dia, uma crise de liquidez. O VIX varreu meses de movimentação nas últimas 2 semanas. Aí a gente tem o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não é isso? Muito volátil também. E nós temos o USD BRL,
que tem um sinal forte novamente de topo no dólar à vista. Vamos ver se desenvolve. É uma baita de uma estrela cadente. Ok? Por fim, nós temos as criptomoedas. Hoje eu vi uma galera questionando no chat. Pô, fulano, você falou que a criptomoeda eu podia comprar tal que é um ativo seguro. Primeiro, né, tinha um ombro, cabeça, ombro clássico, claro, alvo aqui embaixo, fez um mastro, contração, bandeira. O camarada, quando precisa de liquidez, ele vende tudo, até o ouro caiu. Então, a gente até comentou que o Bitcoin deveria romper esses fundos recentes e descer ladeira abaixo, dito e feito. Olha, no momento como esse, eu ainda vejo alguns personagens no mercado que nunca abriram uma boleta, que não operam nem nada. O cara quer duelar com o outro, quer dizer que acertou o movimento. Ok, se acertou o movimento, você beneficiou alguém, você evitou que as pessoas físicas quebrassem, né? Você alertou as pessoas no intuito educativo de evitar um problema, que elas se protegessem. Então, se você não fez isso, falar que acertou, errou. Eu também falei que ia ter uma grande queda na Bolsa Americana, mas eu não falei quando. Eu não fui específico, eu não fui enfático. Inclusive, o tema do nosso próximo trabalho ia ser a grande queda. Eu imaginei que essa queda seria em maio, naquele tal do Sun Man Go Away, dessa magnitude, mas não agora, porque em maio cai a liquidez. Então, assim, você imaginar algo, você não materializa, você não ajuda as pessoas, você não transforma, não significa nada. Só um exercício de vaidade, que é um sinal de imaturidade e idiotia, né? Então, uma figura simétrica com alvo aqui embaixo também alcançou no Litecoin, passou o alvo. Nem por isso eu acho que é compra. Então, por exemplo, eu vejo pessoas num cenário de guerra, de destruição muito forte do sistema financeiro variável no Brasil, né? Corretoras fora, pessoas perdendo dinheiro, pessoas às vezes com perdas maiores do que o seu próprio capital, as pessoas ainda num jogo de vaidade, né? Então isso é absolutamente lamentável. Então 30% no Ethereum, fez um mastro bandeira e veio aqui embaixo, ó. Impressionante. E aí nós temos também o Monero. Então isso mostra toda a imaturidade, né? Num bom mercado as pessoas se ajudam, né? Existe um trabalho mútuo, uma rivalidade saudável, mas não num momento como esse, né? Então veio além da base ou aquém, né? Não além da base aqui dessa figura. Então eu vejo, inclusive, uma falta de sensibilidade muito grande de alguns personagens por aí, né? Eu nem sei por quanto tempo eu seria um personagem do mercado ainda, pessoal. Eu vou tentar caminhar com a galera aí tentando ajudar, mas sempre mantendo o mínimo de bom senso, né? E jamais o pessoal fazendo brincadeira, né, nos vídeos com a doença. Isso porque a doença ainda nem começou, infelizmente, no Brasil, né? Pela quantidade de pessoas infectadas e pela quantidade de testes, né, deve ter ainda o pico da doença. Então as pessoas estão brincando com algo que é muito sério. Ok, então essas são a minha visão. Eu espero dessa forma poder contribuir de algum modo. Amanhã eu tento entrar aí durante o dia trazendo algum conteúdo importante e vamos ver se o mercado inicia um movimento mais direcional, menos volátil. Eu acho possível. Muita gente falava em recuperação em V, né, na mesma velocidade da queda. Eu não acredito, mas é uma recuperação em U, quando você faz o fundo arredondado, eu acho possível. Só que ainda não há sinal. Há sinal no dólar e aquele esboço que eu mostrei no BOVA11, que está agora em leilão. Então, mas não é um sinal que eu considere forte. Ok? Mas é uma sugestão aí de gap de fuga medida e exaustão, mas ainda seria ingênuo afirmar como sinal forte diante dos fatos. Ok, pessoal, então é isso aí. Se puder deixar o like, compartilhar o vídeo, se achar que a gente ajuda de algum modo, eu agradeço e vamos em frente. Amanhã tem mais, pessoal. Valeu!